O nosso período de debate, temos cerca de 3 quartos de hora, 1 hora. Peço aos presentes que se inscrevam então para colocar as vossas questões e que o façam de uma forma tão breve quanto possível para darmos a palavra ao maior número de pessoas. Por favor. Eu chamo-me José Manuel e tenho acompanhado desde há algum tempo o percurso da nossa amiga Raquel e gostava de saudar a sua análise extremamente incisiva que nos deu aqui uma amostra e que está presente nos seus outros trabalhos, que muito valorizo. A questão é a seguinte. Da sua argumentação, compreendemos, digamos que eu estiver enganado, que há uma certa inevitabilidade nas crises de que falou. Isto é, as crises, fazendo parte do sistema, são cíclicas, como referiu, e, portanto, acontecem mesmo. Quer dizer, é a teoria da inevitabilidade. Eu penso que, pronto, eu não sou economista, evidentemente, não sou especialista, não pretendo ser, mas parece-me que encarar as coisas desse ponto de vista significa desresponsabilizar ativamente aqueles que são, de facto, muito responsáveis pelos acontecimentos que referiu. Esses acontecimentos, muitos deles, não são fortuitos, são provocados, são planeados pelas mais altas elites financeiras, nomeadamente os Estados Unidos e a Alemanha. Têm nomes concretos. São organizações apostadas em fazer exatamente esses acontecimentos, em fabricá-los e em lucrar fortunas incalculáveis com as consequências desses acontecimentos. E, portanto, não se trata apenas de verberar o sistema. Claro que o sistema tem as suas culpas, evidentemente, não estou aqui a branquear o sistema capitalista. Mas existem pessoas influentes, existem organizações especializadas nessas soluções que produzem essas crises, fabricam-nas até. E, portanto, desse ponto de vista, a tal teoria da inevitabilidade parece-me que atua um bocadinho contra nós, porque, pronto, todos nós sabemos o discurso oficial do regime, porque isto é assim, porque a crise é assim, tem que ser assim, isto é, a austeridade tem que ser, porque é obrigatório, não há saída, não há alternativa. Penso que, se nós encararmos desse ponto de vista dos responsáveis, eu penso que a Raquel deve saber melhor que eu, que mesmo nos Estados Unidos houve movimentos, está a ver, movimentos no sentido de perseguir judicialmente os principais responsáveis pelas crises que referiu, daí talvez possa haver alguma saída. Era esta a visão que eu gostaria de comentar, se faz. Muito obrigado. Mais alguma questão nesta primeira ronda? Eu gostava de ser muito simples, por favor. Eu estou aqui a ouvir, até pela primeira vez. Peço que António Barros, se apresenta. sou da Penha de França e é a primeira vez que estou num debate tão claro e tão objetivo como tenho aqui agora analisado. O que eu sinto é o seguinte: eu também sou um bocadinho contra certas situações que presumo que são criadas, que nós não temos também de nos sujeitar a tudo que nos põe e temos que engolir sapos e sapinhos e tudo. O que eu acho, na realidade, é que há cada vez mais a necessidade de expormos as coisas com clarividência, com hombridade e com respeito pelo próximo. Esta é a razão pela qual eu, desta manhã, tive uma reunião com alguns elementos, onde, na realidade, transparecia que era, de facto, um acomodar de situações, um acomodar não sei porquê, porque nós também, quer dizer, lá está, quando chegamos a um topo de uma classe, a uma situação, acomodamos, porque, naturalmente, já passámos outras coisas piores e porque também não sabemos o que é que nos espera em termos de futuro. Esta é a realidade de muitas pessoas da minha idade. Eu posso dizer, tenho 66 anos e ainda não parei, embora muitas vezes me digam está bem, mal ver, mas paciência, vou continuando. Mas o que eu pretendo, na realidade, é que nós não nos conformamos com certas, ou estamos a conformarmos com certas coisas, como coisas, enfim, temos que ser causa, é isto, temos que aturar. Isto é muito custoso a muita gente e vai-nos
criar certas situações que a responsabilidade que nós, como sociedade, temos é que eu, como pai, estou a aguentar filhos licenciados e tudo em minha casa. Isto está a envolver outras situações e precariedade que eu nunca pensei. Aturar. Estas funções, digamos, de esclarecimento têm que ser mais para o popular, para aqueles que efetivamente, porque há muita gente certificada e que muitas vezes em termos estatísticos nem contam. E eu estou a viver muito próximo, até digo mais, eu estou na junta de freguesia da Penha França e aí estou como vogal. E aí não é com essa evidência de ser, é com a evidência do que não posso fazer e do que não acesso a fazer. E isto, na realidade, isto não é futuro. O que temos que criar é, digamos, acreditar nas pessoas, envolvermos com quem tem uma certa credibilidade, também não olharmos só à América ou só, digamos, sei lá, outros países que têm outras possibilidades, mas sim criamos uma força que nós somos, o português tem muita dinâmica. Ou seja, é que, ao fim e ao cabo, agora com a juventude está muito calada. Eu sou muito contra que o meu filho diga não vale a pena, eu nem me quero filiar em partido nenhum. Isto é para vos dizer é que isto chega. Porque não se quer dar ouvidos a esta juventude. É uma força enorme e eu estou do lado da juventude, eu estou do lado de quem quer enfrentar uma outra vida, uma outra sociedade. E parabéns a vocês porque gostei muito de sua vida. Okay? Obrigado. Intervenções breves, por favor. Filipe do Paulo, jurista e professor de Direito. Gostei muito das duas intervenções, também do Miguel Real e da Raquel Varela. Conheço-se há algum tempo, aliás, somos amigos virtuais no Facebook. O livro é, de facto, muito interessante. Tem um conjunto de investigadores, enfim, um conjunto de capítulos. Teve muita oportunidade e, enfim, para esta discussão pública que temos. No fundo é uma visão alternativa, enfim, supera a visão neo-keynesiana e, enfim, está bem fundamentada, que seria interessante expor até para fóruns e para auditórios mais vastos. E eu pergunto-me, amanhã vamos ter mais um programa de prós e contras na RTP, da televisão de serviço público, televisão pluralista, portanto, e também sobre estes temas sociais. Com certeza que a Raquel foi convidada para estar amanhã. Se calhar, digamos, a jornalista Fátima Campos Pereira não tem o seu e-mail, não tem os seus contatos. Não teve notícia da edição desse livro. Rodrigo. Olá, boa tarde. O meu nome é Rodrigo Silva, também faço parte do movimento, estou no movimento desde o início. A minha pergunta é muito simples. Ou seja, eu entendo que também é factual que o Estado tem gasto desde o início de 2000. Isso é factual, seja lá porque o Estado tem se endividado sempre a cerca de 10% a mais do que nós pagamos em impostos, enfim, simplificando isso. E eu queria só perceber, porque fiquei com esta dúvida, contrabalançar esta ideia e como esses gastos, a maior parte, como sabemos, são em gastos sociais, com esse gráfico, com esse gráfico que nos mostrou, eu fiquei, não sei se me estou a fazer entender. Não. A questão é... O que eu tenho visto é, ou seja, o Estado nos últimos 10 anos ou assim tem gasto, e vendendo essa ideia que tem gasto mais 10% do que produz, digamos assim. E com o gráfico que nos mostrou dos gastos sociais, foi um bocadinho pelo contrário, não é? E sendo os gastos sociais o gordo disto, do que o Estado gasta, que explicasse esta aparente contradição. António Passo. Eu gostei muito da intervenção da Raquel, mas não vou fazer nenhuma pergunta porque tenho outras oportunidades, uma vez que sou o marido dela. E queria fazer uma pergunta antes ao Miguel Real, que é o seguinte: a Raquel traçou um cenário
de pessimismo e deixou a porta aberta para algum tipo de saída otimista. E em relação à literatura, eu que gosto muito daquela máxima que é usada pelo Kant de pessimismo do intelecto e otimismo da vontade, só vejo que temos bons escritores, mas só vejo pessimismo do intelecto. Não vejo nenhum otimismo da vontade. Não acha que faz falta à literatura portuguesa um pouco mais de alegria e de otimismo? Bem, obrigado. Doroteia Marcos Bambus. Antes de mais, queria agradecer o convite que o Fernando Faria me fez e dizer que a juventude não é só um escalão etário. Tem essa prova. Gostei imenso de vos ouvir, senti-me aqui muito, muito bem. E, de facto, tendo em conta que a análise quantitativa e qualitativa que fez, mas num contexto diferente do seu doutoramento, me parece estar muito bem ligado, e parabéns pela resolução de quem o fez, com aquilo que o nosso autor aqui presente também referiu. Sobretudo aquelas duas últimas linhas, a 9ª e a 10ª, em que parece que Portugal tem andado sempre entre a ideia e a ação, não sabe muito bem como é que há de operacionalizar, não é? No fundo, quando se fala em uma análise especulativa, mais observadora e uma difícil capacidade de operacionalizar depois as ideias e os conceitos, o que é que está no meio disto tudo? E depois, só isto, e depois a ligar com aquilo que disse a Raquel, que é exatamente a consciência cívica, a capacidade de atuar e, portanto, não perder o sono, mas mobilizar para a ação. Portanto, a ligação entre isto. Foi as duas últimas perguntas desta primeira ronda. António Teixeira Lopes, André Martins. Já vamos para uma segunda ronda. E parabéns por aquilo que aqui mostrou. Acho que penso que o mundo tem conhecido ao longo do seu tempo o nascimento de impérios e impérios que se vão embora, como civilizações. Acho que não é um drama para quem passa, mas penso que não é evitável que outros fenómenos similares, noutras épocas, vão acontecendo, assim como as guerras e as crises. Penso é que as populações, e cada vez mais estão preparadas para compreender estes fenómenos e tentarem evitar. O mal é que, por vezes, as populações também são partes do problema e, eventualmente, evidentemente, os deveres e os direitos estão um bocado equivocados, como o ter e o ser. De maneira que, enquanto eventualmente não houver uma cultura, de facto, de preparação das populações entre os deveres e os direitos, entre o ter e o ser, eventualmente estes problemas vão sempre acontecendo e cada vez tendem a ser mais graves. Mas, enfim, eu conheço, para terminar, pessoas que, não portuguesas, que tiveram cursos, universitários e responsabilidades, mas quando mudam de profissão, alguns vão ser motoristas de táxis ou outras coisas. Quer dizer, a flexibilidade e para uma pessoa ter um curso superior não tem que fazer exatamente aquilo porque se a sociedade não está aberta e se não há mercado de trabalho para essa mesma profissão. Quer dizer, tudo isto faz parte de uma dinâmica que existe no mundo e tem que ser compreendida e também os intelectuais e as pessoas mais bem formadas, os professores académicos, têm que evidentemente dar informação atentada, não é só como está o problema que estas coisas se levantam, mas ao longo da história, enfim, nas últimas décadas, podiam também ter dado pistas para a população se organizar, eventualmente para se desviar ou para combater um certo número de problemas que existem. Bem, obrigado, António. Rui. Muito rapidamente. A questão é para ambos. Portugal não é um país de revoltas sociais, com duas exceções, talvez, em toda a sua história quase milenar. Mas é um país de revoluções de elites, de corporações. 25 de Abril e outras anteriores, como por exemplo a da restauração da independência. Porque dizer que Portugal não é um país de revoltas sociais, com duas únicas exceções em quase 1000 anos, mas que é um país de revoluções de elites ou de corporações. Porque é que acreditam, sei que acreditam, a Raquel Vela penso que sim, que desta vez será diferente. Eu só queria dar uma informação de 3 segundos.
Sim. Tem a ver com a Bárbara que está a acontecer agora, que é a criação informática, para quem não sabe, que os desempregados com subsídio de desemprego estão a ser chamados para fazerem trabalho voluntário obrigatório. Sim, trabalho voluntário obrigatório. E se não aceitarem, retiram-nos imediatamente o subsídio de desemprego. Isto significa que quando eles vão trabalhar, por exemplo, numa escola do Estado, que há uma pessoa que poderia trabalhar para lá e que não vai, então que foi despedida sem direito ao subsídio de desemprego. Era só para dar esta informação. É uma crise que também tem sido muito... Diga? É uma crise que tem sido muito frutuosa para a semiótica. Isto é a expressão. Sim, é isso que eu estou a dizer. Sim. Raquel? O subsídio de desemprego, o Estado não dá nada a ninguém, as pessoas descontam para o subsídio de desemprego. Sim, agora estão a ser obrigadas a Claro, trabalhar. mas eu só gostaria de deixar isto claro, porque eu acho que a maioria das pessoas, mesmo eu às vezes falo com desempregados, o sistema capitalista precisa de vou usar o palavrão, marxista, exército industrial de reserva. Tem que haver muitos desempregados para que os que estão empregados se sintam ameaçados e aceitem trabalhar por um salário mais baixo. Não se regula os salários a um nível baixo sem muitos desempregados. Isto é assim. Mas esses desempregados, historicamente, alguém tem que tomar conta deles, porque senão morrem. Isso é o Estado que o faz. O Estado, diretamente ou através de programas assistencialistas. E, portanto, eu também vou dizer, isto é uma questão muito complexa para levantarmos aqui, mas eu não sou apaixonada pelos programas assistencialistas de subsídio de desemprego. Aliás, a introdução do subsídio de desemprego foi feita contra a vontade dos trabalhadores pelo Salazar em 1983, que diziam não queremos tirar uma parte do nosso salário e entregá-lo ao Estado. Porque uma coisa são associações mutualistas controladas pelos trabalhadores. Outra coisa é, de facto, uma parte do salário que vai para o Estado e depois o Estado pode dizer assim, agora para o receber vai ter que fazer trabalho obrigatório. E, portanto, enfim, a questão do desemprego é obviamente uma questão chave no meio disto tudo. Ela é uma força de trabalho que tem que existir, porque os desempregados, do ponto de vista da gestão da força de trabalho, são ocupação ativa. São assim no INE, são assim na realidade. São trabalhadores. Há trabalhadores no ativo e trabalhadores que não estão no ativo. E aquilo que se está a fazer em Portugal é um gigantesco processo de proletarização. Vocês vejam que a classe média agora nem sequer tem dinheiro para ir ao Algarve de férias, as autoestradas estão vazias. Portanto, tem dinheiro para a subsistência, para pagar as suas contas, a casa, em primeiro lugar, porque há todo o processo de especulação imobiliária com o garrote na dita classe média, e portanto tem um salário de subsistência. E esse salário de subsistência, cada vez mais, na minha opinião, o que se está a fazer neste processo de proletarização é voltarmos a uma situação que era comum antes do 25 de Abril. O direito ao trabalho, inscrito na Constituição, foi conquistado no 25 de Abril e foi conquistado num processo de... é aquilo que eu conheço melhor de todos os meus estudos, é o 25 de Abril. É uma das revoluções mais extraordinárias da história, por N motivos que eu não vos vou dizer aqui, mas um deles é que são os mais pobres dos mais pobres dos mais pobres que fazem parte dessa revolução e não uma corporação. Permite-me discordar de si. São analfabetos nas barracas, são pessoas que não sabiam ler nem escrever e que, perante a ameaça de despedimento, vão para a porta da fábrica e dizem: não saem daqui as máquinas de confecções, nós vamos trabalhar. E faziam uma força tão grande que obrigaram o Estado a intervir nas empresas. De facto, não é inevitável. Podia ter acontecido uma crise na economia capitalista, como aconteceu em 74 e 75. Em 74 e 75 Portugal não virou socialista, mas houve uma situação de duplo poder. O que significa que o Estado foi obrigado, em vez de salvar a banca, a intervir nas empresas e a manter as empresas a laborar para as pessoas manterem os postos de trabalho. Mas isso aconteceu por causa do duplo poder. Isso aconteceu porque as pessoas não disseram assim: venha cá o Estado, venha cá a Justiça. Foram para a porta da fábrica e disseram: ocupamos a propriedade. E este processo que está a acontecer agora, em que os desempregados têm um papel fundamental nisto, é uma inversão total do mercado de trabalho àquilo que era antes de 1974, que é não haver emprego fixo. É normal, não vou dizer que é bom, não vou dizer que eu gosto e que eu defendo. É normal no sistema capitalista moderno as pessoas não terem direito ao trabalho. Nós é que vivemos numa situação absolutamente excepcional, que foi causada por outra absolutamente excepcional, que foi um período revolucionário, que foi o direito ao trabalho inscrito na Constituição de 1976 e conquistado em 74 e 75. O normal antes disso, que as pessoas acham que era só nos camponeses do Alentejo, não era. As pessoas iam para o desemprego, trabalhavam 6 meses, iam e saíam, ficavam nas mãos da família, nas mãos de algum apoio social. É assim, aliás, que se está a dar um milagre alemão.
Quem conhece as empresas alemãs sabe que os trabalhadores alemães estão permanentemente em layoff, em casa, suportados pela Segurança Social. E, portanto, este gigantesco movimento em que a mão de obra passa toda a ser precária. Mas para que a mão de obra passe toda a ser precária, é preciso que os que ainda lá estão e têm direitos sejam derrotados. Daí a importância da greve dos estivadores. E está ali o António Mariano, estivador, que teve um processo, que teve um papel essencial nessa greve, porque os estivadores vieram dizer o seguinte: nós não nos vendemos para vocês venderem os nossos filhos. Não vale a pena comprar os pais para venderem os filhos. Ou seja, não só se consegue precarizar toda uma sociedade se derrotar os setores que estão organizados e que ainda têm direitos. Daí o avanço brutal que foi sobre os professores titulares no ensino público. Porque os professores titulares com mais de 55 anos, para além de ainda serem os únicos que tinham realmente boa formação, e vou dizê-lo com muito respeito pelos professores, mas obviamente, quer dizer, não se pode comparar um professor que estava 5 anos na universidade, 2 anos num estágio, com um que agora está 3 anos. E ainda por cima está permanentemente ameaçado de despedimento, etc. Quer dizer, a qualidade do trabalho não pode ser a mesma, não existe isso. E, portanto, esse processo, agora, todo esse processo não se dá sem julgar do ponto de vista social com esta tríade: trabalhadores com direitos, trabalhadores precários e trabalhadores desempregados. Todos fazem parte do mesmo processo de transformação da totalidade da mão de obra em mão de obra precária. Por isso é que quando a minha mãe me disse: fiquei sem subsídio de Natal, eu disse: eu nunca tive. Bem-vindo ao clube. E não é uma conversa entre mãe e filha, é uma conversa histórica. Aquilo que se está a passar em Portugal em 2008, 2010, é transformar todos os trabalhadores em trabalhadores precários. Essa é, do meu ponto de vista, aquilo que vai ficar para a história desta crise económica. Sem dúvida é isto, é a transformação radical do mercado de trabalho português num mercado de trabalho que deixou de ter o direito ao trabalho consagrado. E nós vamos passar aqueles tormentos que já metade da força de trabalho passa. Metade da força de trabalho em Portugal neste momento é precária e desempregada. Daí que o amigo António Barros se queixa, e com razão, que tem os seus filhos licenciados em casa. Não, quer dizer, eu acho, não sei se para si é mau, nem sei, não estou a falar do seu caso específico porque eu não conheço. Agora, alguém está com 35 anos em casa dos pais, sente-se mal e pode tomar antidepressivos que se vai continuar a sentir mal. Não há volta a dar ao assunto. Há um excesso de mortalidade de pessoas agora que estão claro, a suicidar-se. Claro. Vejam essas estatísticas, claro. Isto está tudo a evoluir de uma maneira que houve uma maturidade, um pouco de informar que isto agora mudou e as pessoas ainda estão a pensar que ainda estamos no antigamente. Repare-se, o bom problema é da seriedade que temos que ter e da possibilidade que devemos ter é informar que isto está mudado. Não a nível de gabinete. Mas há pessoas que a sua independência que estão a regressar. Mas vamos avançar. Agora é ela a falar. Ou seja, mas estas questões, vocês vejam, do ponto de vista social, é uma saída individual. E isso é que nos deve fazer refletir. Quem vai para a casa dos pais, quem emigra, quem se mantém em casa dos pais, o que está a procurar é uma saída no seio do núcleo doméstico ou uma saída individual, não é uma saída coletiva. Portanto, essas saídas, até agora, têm prevalecido. São as saídas em que as pessoas se agarram ao núcleo familiar, se agarram a solidariedades, que ainda por cima existem muito poucas, porque essas solidariedades foram todas passadas para o Estado. E, portanto, agora, essa saída individual não é a saída. Isso eu, sobre isso, quer dizer, não tenho dúvidas. Eu também, alguns de vocês, deixem-me dizer isto, que isto é, assim, num tom pessoal. Eu viajo muito para o Brasil, trabalho muito no Brasil. E no Brasil não se fala das pessoas com 66 anos, que são pessoas que estão fora de jogo. Em Portugal há um massacre sobre as pessoas mais velhas, porque verdadeiramente há uma política declarada de ir às reformas dessas pessoas. E para ir à reforma dessas pessoas há que desqualificá-las. Eu não conheço